Então, boa noite a todos. Nós hoje temos uma noite especial aqui na Academia Mineira de Letras. Eu queria dizer, todo mundo sabe que a noite é do lançamento e da conversa sobre o livro do Fernando Mitre. Agora, na perspectiva da academia, isso é o nosso programa Livro do Mês, e o livro desse mês, de novembro, está sendo o Debate na Veia do Fernando Mitre. Eu vou convidar o Fernando logo para vir tomar lugar à mesa. E honrando que o tema é debate, né? Então tem a ver debate. Então, convidar também para vir à mesa a professora Luísa Starling. Também o jornalista Murilo Rocha. Alguém vai soltar. Olha que coisa que eu faço. A palavra. Fernando, quer conversar? Oi, gente. Não quer ser provocado. Você vai provocar, então fala. Você que vai inventar. Boa noite, pessoal. Como vão vocês? Obrigado pela presença. O livro Debate na Veia, nos bastidores da TV Democracia no Centro do Jogo, está chegando a Belo Horizonte agora, com o lançamento de hoje, dessa noite. Ele já lançou em São Paulo, já lançou no Rio de Janeiro, lançou em Brasília e agora chegou a vez de Belo Horizonte. A gente queria aqui fazer um tempinho, nada muito longo, mas uma discussão sobre democracia, sobre debate, né? Acho que é um pouco isso que a gente queria fazer, mas antes de a gente começar, podemos rodar um vídeo que é curtinho e que tem uma edição que mostra um pouco da história dos debates na televisão brasileira. O debate presidencial de 1989, o primeiro que foi montado, idealizado e produzido e colocado, apresentado ao Brasil pelo jornalista Fernando Mitre. Alô, boa noite. A partir de agora, a Rede Bandeirantes inicia o primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira. Eu perguntaria ao senador Mário Covas, o senhor é a favor ou contra a legalização do aborto? Contra. Para mim chega. O senhor não quer concluir nada dessa resposta? Para mim basta. Você basta? Para mim basta. Da ditadura, não, senhor, que se quebra igual a pátria. O senhor tem a respeito. Não, da ditadura. Acabou o seu tempo, por favor. Vamos ter disciplina. Disciplina. A classe dirigente brasileira devagar. Não terminou, né? Já terminou, viu? Já terminou. Aquele apito foi isso, eu pensei que fosse interessante. Ele tem uma autossuficiência, ele se jacta. Graças a Deus. O famoso caçador de marajá não passa de um caçador de maracujá. Já que Sua Excelência é o ex-presidente da República nada quer dizer, eu tenho um. Só que isso é argumento de candidato, não tem seriedade. Eu não consigo entender essa sua dificuldade em reconhecer o mérito dos outros. O senhor está tentando distorcer as minhas palavras. Só emprego é isso essencial. Preciso ter uma política séria. É um empregado, precisando ter a certeza. Olhe nos olhos do povo brasileiro, e responda de onde vem o dinheiro. Eu respondo com muita clareza. Em primeiro lugar, porque eu sou policial, sou presidente da República. Eu tinha deixado um minuto para trás. Isso é verdade, mas perdeu.
Perdeu, Playboy. Olá, boa noite a todos. Boa noite! Está no ar a partir de agora o primeiro debate entre os dois candidatos mais votados para a presidência da República. Isso é tratar com dignidade os professores. Acabou? Eu vou lhe falar uma coisa. Olha ali naquela câmara que você deve estar com seus filhos ouvindo você e repita. Os meus filhos Não. Por que houve tanta demora para te comprar a vacina? Que saudade dessa trilha sonora. Legal, né? Deu para ver aí personagens importantes da história. Posso começar fazendo uma pergunta para o autor? Acho que fazendo uma pergunta para a mesa aqui, para ser democrático. Vitor, a gente tem visto aí ultimamente uma tese muito, né, polarização, a calcificação da polarização, que as redes sociais agora que organizam tudo. Eu queria que você falasse da importância do debate, do jornalismo profissional, dos veículos de comunicação tradicionais, que têm um mastro de credibilidade, onde estão os jornalistas, onde está a técnica, que vai, no fim, lá na ponta, lá no fundo, orientar e ratificar a informação de qualidade nesse mundo de infodemia que a gente vive. Eu queria te perguntar o papel do debate na televisão, o papel da televisão na vida política nacional hoje e daqui para frente. Eu acho que o debate, em primeiro lugar, quero agradecer o presidente Jacinto pela acolhida generosa, um lugar que me deixa emocionado. Estou muito feliz. O debate ele é fundamental. E quanto mais complexo e amplo for o sistema de comunicação, mais importante é o debate, porque esse sistema vai reproduzindo o debate. O debate ele é um programa de televisão que não se esgota em si mesmo, ele não acaba naquele boa noite. Pelo contrário, ele está recomeçando, ele vai recomeçando o tempo todo. E o primeiro debate, sempre a Band faz o primeiro debate, tem uma característica muito especial. Ele, por ser a primeira apresentação que ele faz para o telespectador, dos candidatos frente a frente, isso é muito importante, porque uma entrevista coletiva de um candidato mostra muita coisa, tem muita informação útil para o eleitor, para o telespectador, enfim, mas quando os candidatos se defrontam, a qualidade da informação que sai dali é outra, é muito mais complexa, muito mais rica. Então esse primeiro debate é muito importante, especialmente importante. Todos os debates são. Mas esse primeiro debate, ele começa, eu sempre uso a expressão pedra no lago, porque o debate cai ali e ele continua. Ele continua, é reproduzido, ele é discutido, ele é analisado, e cada opinião que se tem sobre o debate é mais um elemento que entra nesse debate, que é consequência do debate principal dos candidatos. Então, o que eu acho é o seguinte, nós vamos sempre ter debates importantes, alguns definem a eleição, outros não, mas alguns debates que eu produzi definiram a eleição. Não é o caso de discutir tudo aqui, que o tempo é curto. Mas ele continua sendo muito importante e ele dá o tom da campanha. O primeiro debate, que é o debate da Band, ele dá o tom da campanha. Aquilo que acontece ali no estúdio da Band, todo ano eleitoral, é o começo de uma fase de pequenas transformações que muitas vezes nascem ali naquele debate. E uma observação atenta a esse primeiro debate é muito interessante. Quem gosta de política, quem curte aquelas sutilezas e tal, pelo comportamento dos candidatos, você vê possibilidade de aliança. No primeiro debate você olha e fala, segundo turno, eu já sei quem vai estar com quem. Às vezes a discussão ainda está fria, mas um telespectador aguçado ele já começa a entender isso. Então é o seguinte, pode ampliar ao máximo o sistema de comunicação, as novas comunicações estão aí, as redes sociais podem fazer o que fizerem, o que quiserem, o debate continuará fundamental. É isso.
quero dizer, em poucas palavras, é evidente que isso dá um curso de 6 meses, se a gente quiser ampliar e aprofundar o tema. Hoje as mídias sociais até ajudam nessa Claro, processo sem de dúvida. discussão. Só um detalhe, antigamente era uma tortura para mim, nas reuniões com os candidatos, discutir a edição do debate. O que a Band vai fazer com esse debate? Vai pegar um pedaço, pôr no Jornal da Band, o outro no Jornal da Noite? Era um problema, houve um ano que foi tão difícil que eu falei assim, vamos fazer o seguinte, falei com os candidatos, não vou editar nada, eu dou apenas um boa noite de vocês, tudo bem? Ficou assim, porque era impossível conversar. Hoje essa conversa não existe, isso está superado. Antes de terminar o primeiro bloco do debate, ele já está picado, editado, comentado, espalhado por todas as redes sociais. Então mudou tudo. Só não mudou a importância do debate. E o YouTube não vai organizar o debate, quem vai é a Band. É claro, sempre a praça pública, e agora a praça pública ampliada, é a televisão, continua sendo a televisão. É isso. Obrigado, mestre. Professora, posso perguntar para a senhora sobre ferramenta para a democracia, uma coisa que eu vi nas suas entrevistas sobre o livro, você desenvolveu um pouco melhor para a gente aqui, que foi a criação dessa ferramenta para a democracia brasileira, que são os debates presidenciais, e está aqui ao nosso lado aquele que criou esse troço na televisão brasileira. As perguntas difíceis para o Mitre, tá? Então, só dois, vocês me permitam, eu estou assim meio emocionada porque encontrei aqui uma pessoa que foi minha professora, que é a Gleida, foi uma grande professora, fez minha cabeça, abriu, me ensinou a pensar, né? Então eu fiquei meio, sabe, Gleida, você conhece a Gleida da PUC, da comunicação da PUC. Pois é, e eu fiquei, ela foi minha professora. E sabe aquela coisa que a Hannah Arendt fala? Sabe aquela coisa que a Hannah Arendt fala? De abrir a janela? Abrir a janela para o vento do pensamento entrar? A Gleida foi uma das pessoas que abriu a janela para mim. Então eu fiquei toda feliz de vê-la. E também toda emocionada da honra que é estar ao lado do Mitre, do André, do Jacinto, que é um dos grandes professores da Federal, da UFMG, né? Então, e queria agradecer muito ao convite, porque que é um convite do Nicodemus que eu ainda não conheço, mas vocês vão me apresentar, porque fez um belo trabalho editorial, o editor fez um trabalho lindo para esse livro, muito bonito. Eu fiquei muito encantada com o resultado do trabalho, com o cuidado que ele teve com o livro. Eu gosto de livro e aí achei que era muito legal. E não posso esquecer de jeito nenhum do Murilo, senão nunca mais ele conversa comigo. Né? Não vai me ligar mais. Então, também está ao lado do Murilo. Já deu. Então, eu queria responder pensando duas coisas. A importância do debate para a gente pensar a democracia, porque nós, durante muito tempo, nós tivemos uma ideia que eu acho que não funciona, como se a democracia pudesse ser uma coisa terminada, uma coisa acabada. Reparem, isso não existe. A democracia está sempre em movimento. E é bom que ela esteja em movimento, porque o sentido da liberdade muda, os direitos crescem, né? Nós vamos pensar em novos direitos, em novos caminhos. Então, o rico do processo democrático é o fato dele estar em movimento. A democracia, quando ela está ameaçada, é difícil matar, então ela vai para as bordas, né? Ela vai para as margens e resiste. Pensa no período da ditadura militar, na organização das mulheres, na organização do movimento negro, nos jornais, na imprensa alternativa, no Jornal de Nono, né, que puxa essa fila, sabe? Então, foi ali que a democracia se refugiou e garantiu os espaços nas universidades, né, no curso de comunicação da PUC. Né? Então, ela está em movimento e ela se transforma. Em três, se a gente for pensar o conceito, se eu começar a ficar muito chata, você corta meu barato, tá? Desliga o microfone que eu entendo.
Se a gente pensar na democracia em 3 eixos, né? O primeiro seria as instituições democráticas. Como funciona a democracia? Vamos olhar para as instituições democráticas. Como funciona a cultura democrática da sociedade brasileira? E como funciona a prática democrática? Se a gente pensar, articular a cultura e a prática aos debates da Band, nós vamos ver que eles são fundamentais tanto para desenvolver, para que a gente possa aprimorar a prática, ir votar, escolher o candidato, entender as ideias desse candidato, ser contra, ser a favor, ir para a rua fazer isso que o Mitri disse. Você não viu o debate, mas seu colega viu, encontrou você e falou: você não viu? Pois é, o cara falou isso assim. Alguns a gente lembra até hoje, né? Da fala dos candidatos. Então, ela alimenta esse processo, ela é uma ferramenta para a prática democrática, o debate da Band. Ele é uma ferramenta para que a gente possa aprimorar a nossa cultura democrática, porque ele nos obriga a pensar. E a estratégia do debate é muito legal por 2 razões. Primeiro, porque tira o poder do palácio e põe na cena pública, né? Então, aquilo que seria próprio do poder, eu tiro e jogo luz em cima dele, o mais transparente possível. E a democracia precisa dessa transparência que o debate oferece. E a outra coisa, que é o que eu acho sensacional, é que no debate você não vê o que o candidato quer falar, mas você vê o movimento das ideias. Ele vai receber questões, ele vai ter que enfrentar questões, ele vai ter que revelar pedaços do pensamento dele, e com isso, nós que estamos ouvindo, vamos formar opinião, né? Se nós pensar, e aí a cultura democrática ganha, né? Porque ela produz essa visibilidade, mas produz também o enfrentamento dos candidatos. Não é comício, não é programa comum, porque eu vou ali, eu vou passar aperto, né? Ali eu vou ser questionado, e eu não sei o que vem. Eu acho, inclusive, que o debate é uma espécie de antídoto do horário eleitoral gratuito. O horário eleitoral é o candidato falando, a turma dele falando, os aliados elogiando, adjetivo para todo lado e tal. Esse é o horário gratuito. O debate vem exatamente como resposta a isso. Porque uma coisa é o candidato falar, outra coisa é o candidato falar sabendo que ele vai ser contestado. É completamente diferente. Do ponto de vista da informação, do ponto de vista da utilidade, da informação útil que se pode tirar do debate, fundamental é isso. O telespectador, o eleitor, ele tem ali uma oportunidade preciosa, fundamental, que na eleição, para mim, é o mais importante, a possibilidade de fazer comparações. Ali dá para comparar. Então, essa é a grande virtude. Essa noite eu nem durmo, vou ficar insuportável. Eu dou aula amanhã na Federal, os alunos não vão me aguentar, culpa comigo, tá? Obrigado, professor. Professor Jacinto. O senhor deu o livro ainda não, né, professor? Já deu? Já. Opa. Beleza. É que eu faço as partes mais interessantes. Eu gostaria, mas... A pergunta do Covas para o Maluf. Aquela é sensacional. Maravilhoso. Professor, eu acho que vale a pena você contar alguns pedaços para já dar um olho para o pessoal que vai ler, né, que está comprando a edição hoje. E queria te perguntar o lugar de um livro como esse, que a gente fica ali muito, né, Murilo, muito ali dentro da redação, da prática, né, fazendo jornalismo dia a dia, e quando vai escrever, o senhor quer ir presidente da academia, o lugar de um livro como esse na literatura, né, na floresta da literatura, porque eu vejo que quando o jornalista ele para fazer isso, ele contribui de uma maneira muito diferente, muito grande, muito generosa, porque conta muita coisa que às vezes as pessoas não têm acesso, né? E no caso do jornalismo, principalmente, né? Então, o Mitri, como dirigente de redação há muitos anos, tem experiências e
conferências que são marcantes, algumas delas estão aqui no livro e tal. Eu queria te perguntar também isso, né? O lugar de um livro como esse, que a gente vê que os estudantes de jornalismo, por exemplo, se apaixonam. É um negócio impressionante. Lá no NB foi um negócio, uma loucura. Ano que vem vai viajar a outras universidades. Eu me lembro como estudante de jornalismo também, a gente sempre se apaixona por alguns livros que são de jornalistas. Então eu queria te fazer essa pergunta e queria que o senhor falasse um pouquinho do livro. Tá bom. Vou aproveitar que nós estamos na Academia de Letras, né, uma repórter me perguntou ontem o que tem a ver lançar esse livro na Academia Mineira de Letras. Eu estava dizendo para ela que, bom, pelo menos é o que nós queremos ser, né? Academia de Letras. A gente quer ser um lugar de debate, de liberdade, de polêmica, de cultura, de arte, e tudo isso precisa desse espaço que é o da palavra, do discurso. Muitas vezes a gente pensa a literatura como uma coisa do mundo da lua, né? Um bando de nefelibatas, né? Que andando no ar e lá pensando e produzindo suas coisas. Agora nós temos que pensar que essa grande área que nós chamamos aí da literatura, eu vou chamar de letras em geral, por isso que é bom pensar no que significa a Academia de Letras, chega até o mundo de várias formas. E tem uma ação nesse mundo. Eu vou pensar, por exemplo, literatura infantil. Ela é muito boa, ela está lá influindo nos primeiros processos de educação. E assim, de várias formas. Agora, uma das principais é o jornalismo, sem dúvida, que ele está completamente envolvido nos acontecimentos, né? Inclusive quem escreve crônica, né? A crônica também é esse tipo. A gente percebe mais na crônica, né? Porque ela pode ter mais um corte literário do que meramente a notícia. Eu vou pensar esse livro também de uma outra perspectiva, né? A perspectiva da memória, né? Memorialística, né? Isso também faz parte da literatura. Basta lembrar Pedro Nava, tem tantos exemplos assim. E esse livro é muito importante. Eu estava dizendo também para a jornalista o seguinte: quem está meio aí, quem está na minha idade, a gente vê aquilo ali e lembra que nós assistimos aqueles debates desde o primeiro, né? Agora, o pessoal mais novo, o pessoal, vamos dizer assim, que não tinha 10 anos em 89, e está cheio aí, né? Basta pensar que nossos alunos da universidade atualmente nasceram nos anos 2000, então é uma meninada que está chegando. Isso aqui também é um ensinamento, né, de história, né, até para ter esse discernimento das coisas que acontecem. Agora, com relação ao próprio debate, né, eu queria só fazer mais uma observação, e vai no sentido do que a Heloísa também já disse. Eu acho que é importante, porque eu vou voltar de novo, o discurso não é uma coisa no ar. Ele age no momento, no lugar em que ele está acontecendo. Então, uma parte importante do discurso, principalmente do discurso político, é performance. E o debate é o lugar para a gente ver a performance dos candidatos. Eu vou transformar isso numa pergunta que eu queria ouvir do Fernando. Por que a gente tem uma impressão de que os debates mais para trás, os participantes tinham mais, eu vou dizer, personalidade? Quer dizer, talvez eles estivessem mais soltos. Eu tenho uma lembrança daquele de 89, que não tem nada a ver com o que eles falaram, mas eu nunca esqueci. A Marília Gabriela, o Brizola falando, quando começa lá, vai falando, a Marília Gabriela, ele terminou o tempo, a Marília Gabriela fala assim: governador, terminou o seu tempo. Ele continuou falando, ela vai uma segunda vez: governador, terminou o seu tempo. Ele fala assim: daqui a pouco lhe dou atenção. Quer dizer, eu acho que eles ficaram mais amarrados agora, né? A performance. Aquele primeiro debate, ele foi uma improvisação só.
Começar pelo fato de que não se concebia um debate com 9, 10 debatedores. Isso aí, quando eu cheguei na Band, eu não entendia nada da televisão. Até hoje eu não entendo muito bem, vou confessar isso. Mas naquele tempo eu não entendia nada. E muita gente falou comigo mesmo, não dá para fazer debate com 9, cara, você está louco. E eu imaginei o seguinte, se eu estiver andando na rua e encontrar numa esquina o Mário Covas, o Maluf, o Lula, o Aureliano Chaves, o Ulisses, batendo papo, eu vou por que não põe esses caras no estúdio? No mínimo vai ter uma boa conversa. Eu pensei assim. E depois recebi um conselho muito sábio de um outro colega que falou: Mito, aproveita que você não entende de televisão e faz o debate. E aí foi feito. Mas é isso mesmo. Naquele tempo as regras eram soltas. Não tinha, eu usava inclusive a regra parlamentar, o direito à parte, quando terminou um dos debates, o Sérgio veio falar comigo: o que é isso, a parte de a parte? Não dá, nem no parlamento pode isso. Né? Então foi uma tremenda improvisação. E criou um caos ali, que foi um caos que funcionou, porque era um espetáculo televisivo. Era circo aquilo ali. Acho que é o segundo que a Maria Gabriela fala para você. Ela se perde, aí de repente ela com um programa ao vivo. Ô Mito, me ajuda aqui. O que eu faço aqui agora? Eu parei de participar do debate por causa disso. Porque teve um dia que o Caiado falou: Mito, dá 5 minutos para nós. Aí não dá. Aí eu parei de participar. E a Gabi, com muito talento, uma pessoa brilhante, né, em todo sentido, ela comandou aquilo com uma energia enorme. E é muito interessante lembrar esse detalhe. O primeiro debate da história do Brasil, do candidato a presidente da República, foi comandado por uma mulher. Isso é muito interessante. Né? E a Gabi foi. E ela, às vezes, engrossava com todo mundo. E com a plateia também. Ela falava: a plateia tem que parar de gritar, e não é possível, e não parava. Aí uma hora ela falou assim: se a plateia não parar de gritar, eu vou evacuar. Parecia tudo ali. Agora era um espetáculo. Depois a ordem foi chegando, né, substituindo o caos e tal, e aí ficou chato. Os debates ficaram muito chatos. Os candidatos começaram a pedir muito tempo para falar, não sei o quê, e a fala assim, longa na televisão, que é coisa, né? A pessoa falando demais, em princípio é chato em qualquer lugar, então, até tentando falar pouco. Mas na televisão é insuportável. Depois nós fomos reduzindo o tempo, mas ficou a regra muito rígida, porque os candidatos queriam se proteger no debate. Mas nesse último debate, eu lembro a vocês, vocês chamam atenção, esse último debate foi uma revolução dos debates. Então não haverá mais debate no Brasil sem levar em consideração o último debate da Band. Esse veio para ficar. Ali é perfeito. Ali os candidatos, no segundo turno principalmente, o primeiro também foi bom. No segundo turno, os candidatos dominavam o tempo, eles tinham controle do tempo, eles tinham controle dos temas, eles tinham iniciativa dos temas, eles tinham espaço para andar e até para tocar um no outro. Então ali não há mais possibilidade de ignorar esse modelo. Então é isso que eu tenho a dizer. Eu falei que não foi falar muito, fica chato. Eu queria Peraí que eu vou fazer uma pergunta pro Murilo aí. Eu queria agradecer a presença do governador Zeredo. Eu quero ouvir. Eu vou perguntar para ele. Eu queria agradecer a presença do Bernardo Teles, do Antônio Teles, que estão aqui. O Antônio Teles, que fez muito debate no canal Livre com Mitre, por muitos anos, apertava a política, era uma beleza. Aqui tem duas pessoas que são fundamentais na minha vida. É o meu primo. E o outro, Teles. Um me levou para o jornalismo e o outro me levou para a Band. É isso. Bom, eu estou achando que eu fiquei velho. E isso nunca tinha acontecido, eu ficar emocionado. Aliás, o livro, a primeira comprovação do livro,
porque são 62 anos de cobertura. Sim, senhora, por favor. Porque você está homenageando as duas pessoas, né, que te fizeram profissionalmente. Mas eu estou aqui lembrando do papai e da mamãe e da vovó Cocota, que teriam o maior orgulho do mundo de te ver aí. Nessa posição, onde talvez eles não soubessem onde você poderia chegar. Porque Fernando foi um aluno muito inteligente e por isso mal entendido pelos professores da época. Expulso de 2 colegas. Fernando foi um paranifo da 4ª série de ginásio. Naquele tempo tinha paranifo no grupo, no ginásio, então ele foi o paranifo. A professora que deu segunda época para ele veio nossos parabéns e falou assim: nós ainda vamos nos encontrar. Ainda tinha uma prova devendo de geografia. Então, em nome dos Mitre todos aqui, eu quero te dar os parabéns. Nós estamos orgulhosos de ser Mitre junto com você. Murilo que é um colega, um grande amigo, também escritor, tem um livro importante, que é sobre a tragédia de Brumadinho. Você fala depois, daqui a pouco. Deixa eu fazer só uma pergunta para ele. Eu queria fazer... Não, professor. Eu queria fazer uma pergunta para ele. Murilo, a gente acabou de falar aqui, o Vitor falou do debate, a gente falou do... o YouTube não vai fazer o debate, quem vai fazer a Band, o YouTube vai repercutir. Eu queria saber de você, que é um jornalista que tem muita experiência nessa área política, como é que você vê a cobertura do jornalismo hoje, com essa quantidade de informação, com essa quantidade de corte, com o Congresso Nacional, a Assembleia, a Câmara, todos os parlamentos viraram lugares onde o sujeito faz o videozinho dele para repercutir, para vibrar aqui na rede, buscar, de repente, uma cobertura do meio profissional. Queria te fazer primeiro essa pergunta e depois você falar um pouquinho também dos debates presidenciais que você acompanhou e que leu aí no livro comigo. Primeiramente, eu queria agradecer ao Mitre pelo convite de participar dessa mesa tão qualificada lá da professora Luz Estado, que é quase uma colega nossa, que acho que acaba de 13º da Band, que está sempre com a gente aí. Né? O André Basbaum, amigo que indicou, o Bernardo me fez convite, a indicação do Basbaum para vir para a Band. Acho que um acerto na minha carreira. E também agradecer ao professor Jacinto por estar nos recebendo tão bem aqui na Academia Mineira de Letras. Antes de responder sua primeira pergunta, Basbaum, eu queria falar um pouco, acho que os debates, acho que essa é a importância, uma das importâncias do livro do Mitre, que todos nós temos um meio imaginário coletivo dos debates, né? Quando a gente pensa na eleição, a gente sempre remete a algum debate, né? Por exemplo, eu tinha 12 anos no debate de 89, mas eu me lembro parte de uma memória real e parte de uma memória meio fantasiada, inventada, talvez vista depois ou comentada por meus pais, pelos colegas. Eu acho que quando você pensa na história da democracia do Brasil pós, né, a Constituição de 88, o debate está nessa história. Então eu acho que a gente tem essa memória quase que afetiva com os debates, né? E é tão interessante ler o Mitre contando dessa tensão, dessa certa desorganização do debate de 89, mas se você pensar, você teria Paulo Maluf, que era anos atrás era um candidato à ditadura, e você tinha ele debatendo com o Brizola, ele com Ulisses. Vice-presidente do general Figueiredo era candidato, estava lá. Pois é, exatamente. Então, assim, olha que loucura, né? Assim, ele tinha um país recém saído da ditadura, cheio de feridas ainda, e estava possibilitando esse debate. O Brizola chegou a brigar com a plateia, chamar a plateia também filhote da ditadura. Olha que sensacional isso, né? Essa é uma ousadia, mas uma inovação. Era a democracia do Brasil caminhando ali. Acho que o debate, esse registro histórico deste momento. E eu acho, inclusive, que esse livro vai virar uma bibliografia meio que obrigatória para esses cursos de jornalismo e até de ciência política. Porque você pode fazer um recorte, né, de uma tese aí sobre contar a história da democracia, da cobertura da democracia brasileira através dos debates. Né? Seja até pelas roupas dos candidatos, como ele disse, são as pequenas percepções que a gente vê nos debates, as alianças. Olha a pergunta que o Maluf fez, que a gente mostrou nesse clipezinho,
ele perguntou sobre a questão do aborto. Até hoje, é dos debates do Brasil. 34 anos depois daquele debate. Ou seja, diz muito sobre o Brasil, né? Diz muito sobre o país que nós somos. Né? Nós ainda estamos presos em vários temas ali. Pena de morte, recorrente nos debates, né? Questão de penalizar menores infratores. Então, assim, tem muita história do Brasil contada através dos debates. Então, assim, acho que foi uma iniciativa espetacular e, o mais importante, né, contada por quem estava dentro, quem criou, né? Então, acho que é de uma felicidade incrível, acho que vale a pena demais a leitura para a gente entender essa história do Brasil contada através desses debates que todos nós, hoje as pessoas que não tiveram idade para acompanhar aquele debate de 89, você vai lá no YouTube, tem milhões de visualizações, as pessoas sabem o que aconteceu, porque buscam lá para ver aqueles barracos que tinham, né? Tem muitas leituras ali, né? Políticas e tal, é muito interessante isso. Então, mais uma vez, parabéns por essa iniciativa. Eu acho que só... Que isso? O degrau pode cair, né? Então, só retomando e parabenizando o MIP por essa iniciativa, eu acho que é isso. O debate faz parte, quando a gente pensa na história da democracia brasileira, quando a gente pensa na história do jornalismo brasileiro, os debates são uma instituição. Tanto são que a Justiça Eleitoral meio que incorporou também a data para os debates poderem ser vinculados, data final para os debates, há critérios para os candidatos, né, poderem participar dos debates, ou seja, foi institucionalizado o debate, é uma iniciativa do jornalismo e vamos dizer, a própria Justiça Eleitoral brasileira hoje entende esses debates. E sobre a segunda pergunta, Basval, acho que esse é o nosso grande desafio, né? Hoje o jornalismo passa também por uma curadoria de conteúdos, né? A gente dá a voz a quem? A gente vai ficar só replicando esses vídeos malucos desses candidatos que ficam postando 24 horas na internet? Qual que é a nossa responsabilidade nisso? É enorme. Né? Então é muito maior agora. Exatamente. É muito maior. E eu acho, aliás, que quanto mais presente está esse conjunto de ondas conflitantes na internet, mais importante é o jornalismo profissional e mais importante é o debate. Eu não tenho dúvida sobre isso. E eu acho que a grande sacada, Mitri, sua, do Basval, e toda a equipe da Band no último debate presidencial, era um debate mega, né, assim, era tensionado, Lula, Bolsonaro, o jornalismo sendo acusado de estar favorecendo um candidato, o jornalista estava na berlinda, e a grande sacada foi apresentar e conduzir o debate, mas deixando os candidatos se enfrentarem. Tanto na gestão do tempo, na gestão do espaço, do discurso, o jornalismo estava ali na curadoria e tal, coordenando, mas deixando os candidatos ali se degladiarem, né? É bem diferente de momentos atrás, onde o jornalismo vem tentando pautar os debates com temas, né? Vamos falar de educação, de transporte, tentar uma coisa bem didática, às vezes o debate ficava chato. Esse não, achou um formato que deu uma dinâmica, ao mesmo tempo botou o jornalismo nesse papel dentro de mediação, retomou esse papel de mediação, mas sem interferência no papel. O desafio é o próximo, né? Porque assim, agora os candidatos provavelmente já estão pensando, ó, vou fazer assim, já que a Band fez assim, então acho que o desafio é sempre... Esse negócio de exagero e tal. Exato, acho que o próximo debate é um desafio o que fazer. Mas eu acho que um ponto importantíssimo é o seguinte, no meio de todo esse clima que nós todos vivemos aí, de denúncias, ódios, verdades, mentiras, confronto de todo tipo, as redes sociais inundadas disso, a Band fez uma cobertura que foi respeitada pelos dois lados. E a Band reuniu os dois lados, acertou com eles todas as regras dos debates, sendo igualmente respeitada pelos dois lados. Quer dizer, o jornalismo da Band conseguiu remar muito bem naquelas águas tumultuadas que se tornaram cada vez mais perigosas ao longo da campanha. Esse eu acho que é o grande patrimônio da Band. Por isso que a Band é a emissora dos debates. Mesmo porque é muito antes, nossa trilha sonora virou o hino da democracia na televisão. Só para encerrar, essa questão que você falou é muito interessante, porque o debate que vai ao ar, né, há vários debates antes para que vai ao ar. É um trabalho gigantesco de ter convencimento dos candidatos,
visita aos candidatos, na hora de estabelecer as regras do debate. Em 2020, meu primeiro debate infantil em Itaté, o primeiro debate na Band de Minas aqui, eu cru ainda, fui participar daquela mediação com os advogados, os candidatos, aquela questão toda. Eu fui massacrado ali, né, a questão das regras. Você tem que fazer. Eu falei, não, Você tem que fazer reunião com tudo, já sei. exatamente. Era a minha primeira experiência ali, o advogado de São Paulo que veio participar, ele foi, os candidatos começaram a rir dele, mas a gente vai aprender, né? É uma aula, é um debate antes do debate, né? Acontece um debate antes do debate que é ao ar, então é muito legal. Mas é isso, só de saudar e parabenizar por essa iniciativa espetacular. Vida longa aos debates, ao jornalismo, ao Mitre e ao livro dele também. Tá bom, obrigado. Parabéns. Tá bom, Pé de página da professora. Na verdade, 2 pés de página, depois que eu ouvi. 3. O livro dele é muito bom. E tem a ver com isso que a gente está falando da democracia. Traz, ilumina, conta a história do que aconteceu em Brumadinho, nos chama a pensar. Então, vale muito a pena. Tá? Mas o que eu queria chamar a atenção é porque se a gente vai, não sei se você se dá conta disso, ou Mitre, mas se a gente vai na França ou nos Estados Unidos, tem pilhas de livros sobre a história da democracia. Não existe um livro sobre a história da democracia no Brasil. Nenhum. Né? Como se ela não tivesse importância. E é importante que a gente se preocupe com isso. Quem for fazer esse livro, todos os que forem tratar da história da democracia no Brasil, eles vão ter que fazer isso que vocês estão dizendo, que é, e que eu também disse, que é utilizar do livro do Mitre e dos debates para contar. Mas reparem que esse livro e esse debate da Band, ele faz parte da história da democracia no Brasil. Ele é um evento da história da democracia. Então, ele não conta só a história, ele é a história. Né? E isso é muito importante, porque é impossível eu contar a história da democracia no Brasil sem trazer o grande evento que significa o debate, a importância desse debate, o que ele significa para a democracia. Então, ele é um evento em si, ele é um evento histórico. Então, e é muito... tem um historiador, um grande historiador, talvez o maior historiador, talvez não o maior historiador brasileiro, Evaldo Cabral, né? De Mello, a gente não conta isso para ele, mas ele diz assim, que a gente custa se dar conta de estar vendo algo que é da história, entendeu? Depois que o evento passa, a gente fala, isso aqui, e tal. Mas nós estamos diante dos fazedores de uma etapa, de um evento da história da democracia no Brasil. Não é pouca coisa. Então, era legal a gente guardar a importância disso. Nós estamos diante de gente que não só conta a história, mas faz. E não faz qualquer história, faz a história da democracia. A outra coisa que eu queria dizer, aí é uma pergunta para o Mitre, é o seguinte: na hora que vocês forem ler o livro, vocês vão ver lá um comício importantíssimo na história do Brasil, que é o comício das reformas de base, no dia 13 de março de 1964, com o Jango, com o Brizola, com todo mundo. Foi o grande comício do governo João Goulart. E tinha, o que, sei lá, 500 pessoas, 200 mil pessoas na praça. E aí, o comício pegando fogo, é um comício importante, porque ele é um divisor de águas no que vai acontecer, né? Mas ele também tem uma história, porque imagina um comício dessa proporção no Rio de Janeiro, numa conjuntura como aquela, e trazendo essa quantidade de gente. O esquenta do comício tinha Elza Soares cantando é Jango, é o João Goulart. Então, vocês imaginam o que não deve ter sido esse comício. Aí, no meio do comício, Jango, no palanque, tem um jovem jornalista folgado, espaçoso, né? Intruso, que fica assim, Jango, Jango, Jango. E aí o Jango provavelmente deve ter olhado para baixo e ele fala, e aí, já vai ter golpe?
foi a primeira participação do Mitre na história do Brasil. Vai ter golpe. O Jango deve ter, disfarçado e sair de perto. Mas esse comício, Livre, com essa importância que ele tem, quando eu li o livro, eu fiquei imaginando se esse comício, se você não carregou a importância desse comício, e se esse comício tem alguma coisa a ver com a sua ideia dos debates, quer dizer, se é a lembrança do que você viveu ali, se a importância de ver a democracia acontecendo naquele momento, ver aquelas pessoas, se aquilo foi, de alguma maneira, faz parte da memória mais antiga para criar os debates. O que eu senti é que em 89, quando começou aquele debate, o primeiro debate, me veio à mente toda aquela narrativa daqueles anos antes do golpe de 64, depois do começo, porque o livro mostra a democracia morrendo, depois mostra a democracia renascendo. Então são 62 anos preciosos, com solavancos políticos incríveis. E naquele começo do dia 13, eu não tenho dúvida nenhuma de que ali selou-se o destino do Jango. Já estava caminhando para aquilo, já não havia tanta dúvida, mas depois daquele começo, durante o começo, ficou claro. O Jango ainda se tentava, de alguma maneira, se equilibrar com forças mais conservadoras, mais moderadas. Santiago Dantas, o grande Santiago Dantas, acreditava na possibilidade de alguma coisa com que ele chamava de esquerda positiva, era a esquerda não revolucionária, uma esquerda que poderia, dentro das regras do jogo, fazer as reformas sociais, dentro dos limites aceitáveis pela sociedade e pelas forças políticas da época. Ele acreditava naquilo tudo, mas o Jango, muito pressionado pelo Brizola, o Jango começou a tender mais para a esquerda. E as forças anti-esquerda começaram a se organizar de maneira bastante intensa. Eu cheguei a ter uma entrevista com o presidente da FAREM, que é a entidade da produção rural de Minas, era o Josafá Macedo. Durante a entrevista, eu era menino, né? Então, mas eu lembro muito bem, durante a entrevista ele atendeu um telefonema e falou claramente com um outro interlocutor sobre compra de armas. Então, não tinha mais dúvida ali. E o Jango, politicamente pouco operante, já não era um bom político. Ele era boa pessoa, mas não era bom político. O Jango foi se voltando mais para o grupo da esquerda. E no final, na época daquele debate, quando ele fez aquele discurso, foi um discurso muito radical, muito radical. A partir do Jango, eu nunca tinha visto daquele jeito. E ali ele selou o destino dele. Caiu. 18 dias depois teve o golpe. Então, não tem dúvida. Agora, a pergunta que eu fiz para ele, eu acho que ele nem ouviu. Porque é o seguinte, eu falei, presidente, o senhor sabe que tem um golpe aí se organizando contra o senhor e tal, e ele olhava assim para baixo, mas ele sempre olha para baixo. Ele olhava para baixo o tempo todo. Até quando conversava assim com ele, ele olhava para baixo, ele não estava olhando para mim. Então, apenas fiz aquela pergunta para ninguém. Eu pus aquilo no livro, é mais engraçado do que qualquer outra coisa. Mas esse debate, esse comício, a lembrança disso, tem a ver com os seus debates? Ver um detalhe, eu acho que eu conto isso no livro. No dia seguinte de manhã, eu estava saindo do prédio onde tinha a sucursal do meu jornal, o Correio de Minas, e o jornal que defendia interesse do Juscelino. Naquele dia, eu desci de manhã e, olha que coincidência, um carro preto parou no sinal, assim na minha frente, aí baixou o vidro de trás, do banco de trás, apareceram duas mãos assim, um sorriso atrás das mãos. Era o Juscelino. Ele não foi ao comício. Naquela altura ele já não estava lá. Porque ele entendeu que o golpe já estava ali. E o Juscelino depois até tentou algumas jogadas comigo, votou no Castelo Branco, para presidente e tal. Contra o Tancredo, tem uma discussão dele com o Tancredo que eu conto aqui. E tal, porque o Juscelino ainda acreditava que aquele negócio pudesse durar um pouquinho só para garantir a volta democrática e tal. E depois haveria eleições. Lacerda, a mesma coisa. Por isso teve a frente ampla depois tentando recuperar esse espaço político perdido. Mas, enfim, voltando ao começo do dia 13, ali definiu, na minha opinião, de uma maneira definitiva, a situação do Jango ia cair. Não tinha mais jeito. Ninguém salvaria o Jango. Isso. Alguém mais? Professor Jacinto, Murilo?
Vitor, umas últimas palavras. Não, eu só quero tomar o tempo aqui do pessoal. O pessoal acho que gostou. Gostou mesmo. Porque se eu começar a falar aqui, eu vou falar 10 horas. Em outra oportunidade. Eu só quero lembrar um fato aqui que é muito interessante. O que é a política, né? Eu coloquei, mas não criticamente. Pode até parecer que eu coloquei criticamente. Não é, política é assim. Eu, quando era jovem, mas muito jovem, ainda não estava, o Décio Hitler ainda não tinha me levado para o Correio de Minas. Eu ia falar do Décio quando eu me emocionei. Tá? E eu assisti uma palestra do Carlos Lacerda na Faculdade de Direito. Ele estava ao lado do Alberto Deodato, que era um golpista emérito, um cara brilhante e tal, mas era um tenista típico, golpista. E ele levou o Lacerda para fazer uma palestra para nós. E o Lacerda encantou. O Lacerda era gênio. O Lacerda era gênio absoluto. Né? Paulo, não sei se você chegou a ver o Lacerda pessoalmente. Coisa que ninguém aguentava. Não dava para resistir. Tanto que alguns estudantes, todos anti-lacerdistas na plateia, se inscreveram para fazer perguntas, muitos desistiram. Não, obrigado. Não vale a pena perder tempo. Mas o Lacerda disse naquele dia, ele falou assim: os senhores me acusam de ser um anticomunista permanente, 24 horas por dia. Não é bem isso. Carlos, Juscelino Kubitschek, vocês conhecem alguém que se encanta tanto com as grandes benesses do capitalismo do que Juscelino Kubitschek? Os senhores nunca ouvirão falar de uma aliança entre Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek. Eu conto isso e, tantos anos depois, eu estou num restaurante em Lisboa, no restaurante Tavares, minha mulher e meu filho, na mesma mesa onde Carlos Lacerda e Juscelino sentaram para fazer aliança. E eu conto isso. Falei, olha o que é a política. Como o caso do Tancredo. Também, quando eu estava almoçando com o Tancredo, em plena campanha das diretas, eu falei, governador, as diretas estão vindo muito bem. Ah, meu filho, as diretas, ninguém segura mais. Eu falei, mas não é hora de pensar um pouco no colégio eleitoral? Ele falou, você está louco. Não há menor sentido isso. Imagina o colégio eleitoral. Eu falei, mas se porventura as diretas não garantirem a aprovação da emenda do Antônio Oliveira, a alternativa é o colégio eleitoral. Não, nem pensamos nisso. Nem pensamos. Eu falei, tá bom. E aí, no final, eu lembro que eu ainda fiz uma pergunta. Eu falei, o governador pode fazer uma pergunta para o senhor, mais uma? Ele falou, pode. Eu falei, as manchetes ajudam ou atrapalham? Ele falou assim, atrapalham muito, meu filho, atrapalham muito. E algumas perguntas também. Aí, olha só, governador. Aí eu estou saindo, entendeu? Está com o ruído escrito nessa música. Eu estou saindo ali das Mangabeiras, numa cancela, o nosso carro saindo, estava entrando um outro carro, o Roberto Guzmão. Que ele estava fazendo o quê? Já articulando o colégio eleitoral. Então eu conto isso, não é crítica, política é assim, é isso mesmo. Porque ele na conversa comigo, ele falou, doutor Ulisses é o nosso candidato. Então é isso, só para encerrar. Tá? O livro está cheio de história. Aliás, eu digo aqui na nota do autor o seguinte, eu não sei se o livro é bom ou ruim, vocês vão decidir. Mas uma coisa eu garanto, chato ele não é. Não é. É engraçado, viu que o Lula e Geraldo Alckmin, né, hoje é presidente e vice. Né? Aliás, o Geraldo Alckmin teve como presidente em exercício no lançamento. E o debate entre o Alckmin e o Lula no segundo turno, o primeiro debate na Band, é muito importante aquele debate como análise de evento político. Eu não vou adiantar nada não, mas vale a pena ler. Boa noite. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo livro. Agora, eu fiquei com uma dúvida no capítulo do Padre Lage. E a dúvida é a seguinte: o padre, o senhor cita no livro que a primeira-dama do prefeito de Belo Horizonte saiu da missa, revoltada, né, com o discurso do Padre Lage. Uma palestra. Uma palestra. Para as senhoras da sociedade. E eu queria saber o seguinte, se o prefeito é o Celso Melo de Azevedo. Aí você. Eu acredito que sim, porque ele foi o dono de uma construtora. É porque em Minas Gerais, você como bom mineiro, sabe que todo mundo aqui é parente. E eu arrisco a dizer que o senhor
e a Heloísa Stalin são parentes. Porque a prima dela é casada com a filha, foi casada com a filha do Celso de... Isso! Aí eu queria saber era isso, se a senhora que levantou da igreja da floresta era a dona Dalca, e se for a dona Dalca, ela foi sogra da imortal Sandra Stark, que é prima da professora Heloísa. Aí eu não posso dizer. O livro não dá o nome de ninguém. Né? Qual é o ano? Qual é o ano? Década de 60. O que eu posso dizer é que a dona Dalga é uma figura maravilhosa. E o marido dela, o Celso também. A Heloísa me prestou o vestido, eu casei com o vestido dela. Se o seu casamento der certo, o meu também vai dar. Eu não sei, o meu. É o certo. Deu certo. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer imenso esse bate-papo com vocês aqui. Obrigado, professor Jacinto, Academia Mineira de Letras. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Antônio Teles. Obrigado, Murilo, professora Heloísa, Mitre, senhora Heloísa, esposa do Mitre, que está aí rodando com ele o Brasil Livre. Nicodemos, o editor. O Marcelo, que está lá fora, que vocês vão comprar o livro com ele, já compraram. E o Mitre vai autografar o livro para vocês lá fora. Então é isso, boa noite, bom Natal e bom ano novo para todo mundo. Obrigado.